Fãs de Ed e Lorraine Warren de plantão, que me desculpem, mas se tem duas coisas que eu aprendi muito bem ao longo da minha vida sempre duvide e sempre questione. O objetivo desse vídeo não é de desmentir, caluniar ou até mesmo colocar em xeque o trabalho de alguém, mas analisando profundamente através dos livros a trajetória do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren. Pelo menos na minha opinião, existem muitas brechas que acabam sendo deixadas justamente para isso que eu acabei de dizer, questionarmos. Mas volto a dizer, ok? Questionar não significa você afirmar. Uma coisa que me gera muita curiosidade em cima do início da trajetória de Ed e Lorraine Warren, lá nos primórdios dos anos 50, início dos anos 60, quando eles começaram com toda essa brincadeira, digamos assim, de investigadores paranormais. O casal estava numa pindaíba desgraçada quando Ed, que era um artista plástico, acabara de ser demitido, ou seja, dispensado da Marinha, e não tinha absolutamente nada para fazer. Então ele pegou ali as suas coisas como artista plástico, se reuniu, claro, com a esposa Lorraine e partiram ali para algumas cidades dos Estados Unidos, principalmente ali no estado de Illinois, a fim de caçarem propriedades com um aspecto sobrenatural, do melhor estilo, mal assombradas, para que ele pudesse pintá-las, né? Ou seja, retratá-las e posteriormente vendê-las para os seus donos. Foi exatamente através desse pretexto que eles começaram a ter contato com algumas pessoas que diziam que aquelas casas, algumas delas, aliás, que eram retratadas pelo Ed, eventualmente eram mal assombradas. E aí você já entra na questão de mexer com o imaginário coletivo, certo? Ou seja, de repente você tem um determinado indivíduo que ele é cismado com o barulho que tem na casa, ou ele é mesmo cismado com alguma coisa estranha, até mesmo pela própria aparência da residência, e cisma que ali existem fantasmas. E foi exatamente nessa brecha que eles entraram e começaram aí toda a sua trajetória de investigadores paranormais. Consequentemente, a fama do casal se alastrou e, por um outro lado, começaram a ser, digamos que, requisitados ali por toda a região que já apresentavam seu trabalho, estendendo isso até uma fama por todo o país. O que eu tenho a dizer para vocês é bem claro. Imagine, por exemplo, um casal que está passando por certas dificuldades e enxerga dentro de uma possibilidade a forma de ganhar um dinheiro. Mas foi exatamente dentro dessa brecha, lá quando o Ed começou a pintar os seus quadros de casas mal assombradas, que as pessoas começaram a requisitá-los e surgiu a questão do tal poder de vidência que Lorraine Warren, é dito nos livros pelo menos e dos filmes, que possuía. A fama se estendeu por todo o território até que conheceram o Padre Makina, que se tornou um aliado dos dois. Abrindo novamente um outro expoente dentro dessa nossa história, nós temos que imaginar também o seguinte: uma história bem contada, ela vende muito. Agora, se você amplificar ainda mais essa história, ela venderá ainda mais. E foi exatamente dentro desse raciocínio que Ed e Lorraine Warren começaram a dar palestras, inclusive em universidades, e a trabalharem junto com o Padre Makina, digamos que da investigação e também no combate de entidades que pessoas atestavam serem de outro mundo, ou pelo menos que não pertenciam a esse plano terreno.
A curiosidade é que, dentre esses trabalhos de exorcismo que hoje nós vemos nos livros e também dos próprios filmes do James Wan que foram feitos junto com o Padre Makina, do clero do Vaticano não existem absolutamente nenhum registro a respeito disso que foi feito, certo? Ou mesmo das igrejas provincianas que seja nos Estados Unidos, nunca foi apresentado nenhum documento sobre esse trabalho do Padre Makina juntamente com os demonologistas. Ou seja, para o Vaticano oficializar um trabalho de exorcismo é necessário uma autorização especial. Eles mesmos contam isso em alguns dos filmes de Invocação do Mal, principalmente no primeiro. E não se tem absolutamente nenhum registro, ok? É outro ponto que nós podemos começar a questionar o trabalho que eles desenvolviam. Nós temos também a questão dos filmes. Muitas coisas são contraditórias dentro da visão que James Wan acabou colocando para o cinema. O curioso é que Ed e Lorraine Warren, apesar de conhecidos, não tinham essa amplitude toda antes de serem lançados em toda essa franquia de Invocação do Mal. Eram sim conhecidos, de certa forma respeitados para quem acreditava em tudo o que eles faziam, mas não tinham toda essa dimensão. E você sabe que o cinema, ele tem sim por hábito ampliar ainda mais todo o poder dos seus personagens e colocar uma ótica mais agradável a fim de conquistar o seu público. Nós temos um exemplo no filme 2, O Fantasma de Enfield, que nada daquilo que foi apresentado no filme acabou sendo real. Ed e Lorraine Warren, de fato, partiram para a Inglaterra, na época, a fim de principalmente conquistarem maior visibilidade, afinal de contas a coisa estava efervescendo em Londres e, na minha opinião, eles queriam ganhar, digamos que, certo grau de status com os britânicos para expandir os seus trabalhos ali, que, por sinal, uma coisa que não é mostrado nem nos livros e também nem nos filmes, esse trabalho que eles faziam não era o melhor estilo Chico Xavier, certo? Os trabalhos que eles desenvolviam eram cobrados. E aí é outra questão que a gente entra aí também para duvidar da veracidade de tudo aquilo que era feito. Mas enfim, em O Fantasma de Enfield, a família não quis ficar com o trabalho deles. Eles ficaram cerca de um dia na casa e já foram dispensados, ao contrário do filme de James Wan, que dizem que eles resolveram todo o problema ali, colocando aquela questão do Valak, etc e tal, e blá blá blá, certo? Isso não aconteceu. Então aí nós já vemos que sim, existem, se não mentiras, mas sim um exagero por parte do cinema e até mesmo por parte dos livros que são contados a respeito deles, em cima de tudo que é apresentado, que você conhece até hoje. Ed e Lorraine Warren foram muito questionados, sobretudo nos Estados Unidos, quanto às suas palestras, ao quais ofereciam e também eram remunerados em universidades. Por várias vezes em programas de televisão, eles foram chamados de mentirosos por céticos e até mesmo por psicanalistas, que duvidavam do trabalho de Lorraine e, por outro lado, das afirmações de Ed. Uma outra questão que nós também podemos estar colocando aqui é a respeito da própria veracidade do museu que eles acabaram implantando, que ganhou muito mais força, é bem verdade, depois lá do primeiro filme do James Wan. Ou seja, era um museu que para você visitar, você tinha que pagar, tá? Nada contra também. Mas aí você já começa a imaginar que é uma outra forma que você está ampliando para você poder ganhar dinheiro. Agora, pense comigo, se de fato todas aquelas figuras que tinham naquele museu, todos aqueles artefatos que diziam ser mal assombrados, de fato fossem de verdade, não ficariam ali. E se tivessem tido permissão do clero, ou seja, do Vaticano, para serem exorcizados, como eles dizem que têm, com certeza teriam sido levados para estudos, ou mesmo aí para serem analisados por uma ordem religiosa maior, ao qual acompanhou tudo isso.
Ou seja, eu acredito que muitas coisas que existem por detrás do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren são, na verdade, se não questões fictícias, mas questões que acabaram conquistando uma amplitude muito grande justamente por causa dessa franquia, que até eu mesmo gosto, de Invocação do Mal. E se você parar para analisar muitos fatos que existem por detrás da história, principalmente pessoal do casal, você acaba refletindo também ao qual ponto pode chegar a imaginação e até mesmo aquela questão das pessoas que querem acreditar naquilo que elas formatam dentro da sua própria imaginação. Aqui mesmo no YouTube, por exemplo, nós temos inúmeros charlatões. Temos aí caça-fantasmas espalhados pelo mundo inteiro, fazendo vídeo, querendo que as pessoas acreditem em jogo de luzes ou mesmo simples palavras. Por exemplo, se eu chegasse aqui para vocês e dissesse o seguinte: olha, eu estou vendo ali atrás da minha porta que tem uma pessoa falando comigo, e começar a fazer um dramalhão aqui, eu acredito que vai ter muita gente que vai acreditar e vai me dar uma certa audiência. Por exemplo, se eu inventar um personagem aqui dentro do canal que vai me ajudar a investigar fenômenos paranormais em casas abandonadas, a minha audiência aqui pode até crescer, mas eu acredito que isso não é honesto. Então, resumindo, a questão da paranormalidade, a questão da vidência, nada pode ser afirmado. Não é que você não tenha que respeitar e chamar a pessoa de pronto de mentiroso ou de mentirosa, mas parem para avaliar os fatos e principalmente estudar aonde tudo isso começou. E foi justamente lendo os livros de Ed e Lorraine Warren que eu confesso para vocês que em muitos pontos eu fiquei com uma certa pulguinha atrás da orelha. E eu encerro com aquela mesma frase que eu comecei o vídeo: sempre questione. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!